Pessoal, boa noite a todos que estão no nosso evento. É um prazer tê-los conosco nesse dia que nós estamos com o Fábio Blanco, uma presença ilustre aqui. Nós ficamos muito contentes por ele ter aceito o convite, né? Nós, confesso que nós não imaginávamos que teríamos um sim, né? Aquela velha história do não nós já temos, né? Corremos atrás da humilhação, mas graças a Deus o que veio foi a presença dele, que no Instituto Dialógico agradece demais. Fábio Blanco, ele é, ele é autor desse livro maravilhoso aqui, As Origens do Mal. Se você não tem esse livro, adquira. É uma leitura excelente, esclarecedora a respeito das origens mesmo, ali, da base do marxismo, que eu confesso que eu li e me surpreendi demais, porque ele fecha muitas lacunas que, muitas vezes, estudando ali sem um cronograma correto, né, nossos estudos independentes, nós muitas vezes não temos alguns detalhes. E esse livro traz os detalhes que nós precisamos para então ter um entendimento completo a respeito ali do marxismo, suas origens, e com isso nós conseguimos entender o mundo, né, marxista, né, a sua influência no mundo atual que nós vemos hoje. Então, eu já fazendo o jabá aqui, adquira esse livro do Fábio, que é realmente excelente, indico demais, demais mesmo. Eu vou passar a palavra para o Fábio, que vai explicar como, como o marxismo influenciou a educação de uma maneira tão grande que nos fez chegar onde estamos hoje. Ele tem uma experiência muito grande aí em relação ao marxismo, uma extensa pesquisa a esse assunto. Então, de novo, Fábio, é um prazer ter você aqui. Muito boa noite e a palavra é sua. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer poder falar sobre esse tema, porque eu sei que ajuda a esclarecer, né? A necessidade das pessoas de conhecer um assunto que elas sabem que está em volta delas, mas elas não sabem como lidar, muitas vezes, porque não tem as bases, né? Quando eu escrevi o livro, a ideia era trazer as bases do pensamento marxista mesmo, para fazer isso que você falou, que é preencher lacunas, que são muitas. E eu vou dizer uma coisa para você, o livro toca, vamos dizer assim, a superfície do problema. Não do problema, mas da questão, né? A superfície do tema. Daria para se falar muito mais coisa no livro, muito mais coisa, mas ficaria inviável, né? Para uma primeira publicação. Quem sabe, numas próximas publicações, numas segundas versões aí, a gente consegue colocar mais coisa no livro, mas acho que eu consegui fazer o básico, que é trazer assim a ideia geral e ao mesmo tempo didática da questão do marxismo na cultura, né? O nosso tema de hoje trata de educação, não da pedagogia em si, mas da forma como os institutos de ensino, principalmente, e o tema que me foi proposto era especialmente sobre a escola pública, a forma como esses institutos de ensino foram tomados pelo marxismo. Foram mesmo? Essa é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Foram mesmo? É assim? Será que isso não é um exagero? Porque quando a gente olha para as escolas, nós vamos ver todo tipo de abordagem, né? Vamos falar de todas as escolas, não apenas as escolas públicas. Nós vamos ter as abordagens mais contemporâneas, né? Mais atuais. Isso não é um elogio. Então, vamos ter escolas mais por uma linha mais construtivista, vamos ter escolas por uma linha mais para sistemas pedagógicos mais paulo freireanos, sei lá. E você também tem escolas mais tradicionais, você tem escolas montessorianas, você tem escolas da linha Waldorf, né? Você tem outras escolas, você tem várias, tem de todo tipo.
Então, a pergunta não é tão simples. Você tem também, na educação, a questão da escola ou da faculdade, a gente pode incluir nisso aí também, a questão técnica. As escolas também ensinam alguma coisa sobre profissão, sobre essas coisas. Então, assim, Fábio, então falar que tudo é marxismo me parece um exagero. Bom, o que a gente vê? O que a gente vê, Anderson? A gente vê realmente as escolas atuando de maneira militante. Bom, eu não vou falar assim militante porque é um termo ainda muito forte para a gente falar agora no começo. Mas claramente a gente vê que as escolas estão trabalhando com uma linha de direção de pensamento muito, muito, muito ideológica. Isso é claro. E está cada vez mais forte. Eu tenho uma sobrinha de 16 anos. E eu converso com ela o tempo todo sobre os conteúdos da escola. E é uma coisa assustadora. Ela estuda numa escola estadual aqui em São Paulo, uma escola considerada uma escola modelo estadual. Assim, pouco se tem hoje de matérias mais tradicionais. Já não se vê mais. Todas as matérias praticamente estão se cruzando dentro de uma linha ideológica. De uma maneira assim, evidente e manifesta, não se esconde. No meu tempo, eu lembro muito bem, eu estou com 48 anos, no meu tempo de escola, ali no começo da década de 90, existia já a ideologia nos livros didáticos, nos professores, mas a ideologia ainda era um pouco sutil. Se tinha, mas não podia ser muito evidente. Se era permitido ser evidente. Se fosse muito evidente, havia uma certa objeção dos alunos ou dos pais dos alunos. Hoje a coisa inverteu. Hoje já não tem mais nada subjetivo, não tem mais nada escondido. Hoje é muito evidente. Se fala na cara e pior. Se não for assim, eles acham que não estão fazendo a coisa direito. Então, realmente, a gente percebe, em geral, claro, com variações de escola para escola, de modelo para modelo, mas, em geral, as escolas estão tomadas do pensamento progressista. Não vou usar o termo ainda marxista, mas do pensamento progressista, do politicamente correto, da concepção pós-moderna de existência. É uma coisa absurda, muito grande. Então, eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é o que nós vemos, tá? Mas existem variações. E dentro dessas variações, muitas vezes você vai encontrar algumas situações, algumas escolas que talvez não seja tanto assim. Algumas escolas são mais, e as escolas públicas em geral são mais. As particulares, algumas são mais, outras são menos. Bom, isso significa então que então está tranquilo, basta eu escolher uma escola que seja menos ou que não tenha a infiltração da ideia progressista. E aí é que eu vou dizer, isso é impossível. Por quê? Porque a escola, de maneira geral, ela reflete a cultura. E a nossa cultura é uma cultura marxista. Uma cultura que foi tomada pela forma marxista de ver o mundo. Tá? E a escola ela apenas reflete isso. Ela apenas reflete isso. E tem uma situação que é muito clara que, independente da escola específica ser mais ou menos marxista, na verdade, a gente tem que entender como os marxistas trabalham, ou qual é a concepção deles de mundo que lhes permite atuar na escola de uma maneira que vá tomando a escola devagarzinho e vai fazendo ela ficar cada vez mais militante. Como eu falei, no meu tempo, nos anos 90, você já percebia uma visão progressista, mas menos que hoje, mas já existia. E o que acontece hoje não é que é diferente daquela época, é apenas o desenvolvimento de algo que naquela época já existia.
E a gente pode pensar isso tanto na escola como em qualquer outra instituição, até mesmo nas igrejas e tudo isso. Como é que os marxistas pensam a realidade? Os marxistas, eles são dialéticos. Aliás, praticamente todo progressista é um dialético. E o dialético, ele tem uma visão da realidade que é o seguinte: olha, a realidade toda, ela é composta de elementos que estão em uma luta interna, tá? Um combate interno. Todos os elementos da realidade são assim, estão em combate interno. Há contradição. Todos os elementos têm uma contradição interna que está em luta, dois opostos, todos os elementos do mundo têm dentro de si dois opostos que estão em luta, e em um momento um desses opostos vai vencer, criando uma nova síntese, uma síntese que vai criar uma nova coisa. Bom, então como é que eles pensam a escola, né? Por exemplo, a escola, eles olham assim, bom, a escola é um elemento do mundo, então a escola também tem suas contradições dialéticas, tem suas contradições internas. Então, uma das contradições internas dentro de uma escola hoje, na visão do progressista, é o seguinte: a escola ela tem uma visão, dentro dela, uma visão progressista e uma visão conservadora. Ela reconhece... Tá muito barulho aqui para vocês? Aqui tá tendo uma... Não? Tá ótimo. A escola tem dentro dela uma visão progressista e uma visão conservadora, como na sociedade, mas dentro da escola também existe. E essas duas visões, essas duas formas de pedagogia, essas duas formas de ver o mundo, estão em combate dentro da escola, tá? E se estão em combate dentro da escola, isso faz parte do desenvolvimento da escola, do desenvolvimento dialético da escola. Então, vamos dizer, voltemos lá nos anos 90, na época que eu ia para a escola, né? Existia o dialético, ele já reconhece que há essa contradição entre uma visão conservadora e uma visão progressista. Só que naquele tempo, vamos dizer, a visão conservadora, talvez, em tese, a visão conservadora era mais forte. Então, o dialético ele vai trabalhar dentro daquela escola, por exemplo, trazendo a sua visão progressista, sabendo que a sua visão é mais fraca. Mas, mesmo assim, a visão forte conservadora está brigando ali com a visão fraca progressista. Mas o dialético ele vai trabalhando, até que consiga inverter esse polo. Então, hoje, o que nós temos? Eles conseguiram essa inversão. Hoje, a escola tem uma visão progressista mais forte, é um dos polos da contradição, e uma visão conservadora mais fraca. A visão conservadora hoje é mais fraca. Ela ainda pode existir em determinada escola, ela ainda pode existir em alguma situação específica, só que hoje ela é mais fraca. E a ideia, o trabalho dialético já que inverteu o polo progressista ficou mais forte, então tem que se continuar trabalhando até que o polo conservador seja completamente extinto. No momento que o polo conservador for completamente extinto, isso vai encerrar essa contradição e vai gerar um novo elemento. Uma nova contradição, mas é uma outra coisa, já sem o elemento conservador. Então, por que eu estou falando tudo isso tão tecnicamente, uma coisa tão técnica? É para entender que ninguém deve se iludir achando que se há em alguma escola, em algum elemento, em alguma instituição da sociedade, algum elemento conservador, que isso é uma permissão, ou que isso ainda é uma forma que os progressistas têm de equilibrar as coisas. Não existe na mentalidade progressista dialética equilíbrio nisso. Se existe algum elemento conservador em alguma instituição, saibam que a ideia é que esse elemento conservador seja extinto, acabe, tá? Eu falo isso na escola, que hoje inverteu o polo, mas eu poderia falar na religião. A religião ainda hoje me parece, olhando assim, analisando, que o elemento conservador ainda é mais forte. Mas os progressistas estão lá, com o seu elemento progressista batendo, até que eles consigam virar o polo. E aí vai acontecer a mesma coisa. Na hora que virar o polo, a igreja vai ficar mais progressista que conservadora. E aí não pensem que vai haver equilíbrio. Não existe na mentalidade dialética o equilíbrio. Tá? Não existe equilíbrio entre os polos. Vamos com
compor, né? Vamos compor, vamos conversar. Vamos fazer com que as partes entrem num acordo. Não existe isso na mentalidade dialética. Porque a mentalidade dialética vê tudo com oposição. Tudo é oposição. Eles só falam em conversar quando eles são o lado mais fraco. Que aí, conversando, eles pelo menos equilibram o jogo e aí ficam mais fortes para poder derrubar o outro lado. Mas quando eles são os mais fortes, não tem conversa, não tem acordo. Então, o que acontece hoje na educação brasileira, nas escolas brasileiras, é a inversão do polo para o lado em favor do lado progressista. E a gente precisa saber, conhecendo como funciona a mente progressista dialética, que esse lado vai se fortalecer cada vez mais. Não há mais nenhuma possibilidade de composição, tá, com eles, dentro da do jogo deles, dentro da perspectiva deles. Se alguém quiser lutar contra isso, inverter, vai ter que abrir uma escola, primeiro, vai ter que montar uma escola, tem alguns amigos que já fazem até isso, mas não basta, tá? Só abrir a escola não, porque vai ser um trabalho duro, que vai ter que se precaver contra a invasão silenciosa que progressistas podem fazer, vai ter que lutar contra as exigências progressistas do MEC, e assim vai, tá? Então existe toda uma dificuldade em relação a isso. Bom, mas qual é a... Por que nós chegamos nessa situação, né? O que aconteceu? É assim? Militância pura e simples? Não é só militância, é outra coisa que faz as pessoas às vezes se equivocarem, porque elas entram numa escola, numa faculdade, e às vezes pode ser que os professores sequer falem de política, difícil hoje em dia, mas pode ser que sequer falem de política, pode ser que a escola não se manifeste no sentido de posicionar-se, né, politicamente, e ainda assim ser uma escola essencialmente progressista. Por quê? Porque vai pensar de maneira progressista e vai ensinar de acordo com essas ideias. O que acontece é o seguinte, o progressismo no mundo ocidental, principalmente, ele foi assumido como uma ciência basilar. Isso é uma coisa muito séria, porque desde que o marxismo tomou forma, né, no final do século XIX e entrando no século XX, o marxismo não foi recebido apenas como uma proposta política. Ele não foi recebido como uma proposta social. Ele não foi recebido apenas como uma proposta econômica. Pelo contrário, se a gente for ver a história mesmo, tirando a aventura soviética e os satélites que tentaram imitar, mas, em geral, onde que se tentou implantar uma economia à maneira marxista? Onde se tentou fazer uma sociedade marxista? No Ocidente. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Bom, se o marxismo fosse economia e sociologia, então o marxismo seria uma fraqueza só, porque nunca se tentou fazer isso em lugar nenhum. Caramba. Então, cadê? Né? Cadê a ditadura do proletariado? Cadê tudo isso? Né, que faz parte do pensamento marxista. Mas não. Ainda assim, o que a gente vê é que o marxismo só ficou forte. O marxismo só cresceu e dominou a cabeça das pessoas. Por quê? Porque o marxismo não é essencialmente política e economia. Política e economia, a visão marxista, a visão de Marx, de Karl Marx, sobre política e economia, é uma consequência da sua abordagem filosófica, da sua filosofia. O que eu escrevi no livro, por exemplo, é a tese do livro, é que filosofia é essencialmente... marxismo é essencialmente filosofia, uma filosofia, ou seja, uma visão de mundo, uma visão da realidade. Essa visão da realidade que Marx tem, que é uma visão dialética, que é uma visão materialista, ele vai dar vazão às interpretações que ele vai fazer sobre a história, sobre a sociedade, sobre a política e todas as outras coisas. Então, quando as grandes cabeças do século XX recebem o marxismo, assimilam o marxismo, eles não assimilam o marxismo como
uma proposta econômica. Tem a proposta, eles aceitam até, teoricamente, a proposta econômica, mas eles não absorvem aquilo ali como economia. Até porque praticamente todos os caras eram burgueses. Todos os pensadores marxistas do início do século XX, da década de 10, da década de 20, eram burgueses. E estavam muito felizes com a sua vida burguesa. Não acho que eles queriam mudar muito isso, não. Então, eles receberam aquilo ali, não como uma proposta econômica política, mas como uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver a realidade. Então, eles assumiram o marxismo como uma ciência. Como uma ciência basilar. O que é uma ciência basilar? É uma ciência que dá os princípios do pensamento. Então, eles começaram a pensar o mundo e a realidade a partir do ponto de vista marxista. Então, toda a história do pensamento aí do século XX é a história do desenvolvimento de ideias que tem como base o marxismo como ciência basilar. Até hoje, na universidade, você tem várias matérias que vão colocar, por exemplo, o marxismo como uma das ciências base do pensamento. Algumas dizem isso explicitamente, outras está implícito. Mas hoje, em qualquer universidade que você vai, que você estuda, e qualquer matéria, dificilmente Marx não vai ser citado. Dificilmente Marx não vai ser citado. Então você vê que o marxismo entrou na base, a base do pensamento. Bom, se todos não, mas boa parte dos pensadores estão absorvendo o marxismo como ciência basilar, o que vai acontecer? Todas as ciências, todos os ramos do pensamento vão se formatando e amoldando a forma marxista de pensar. Então, se você pegar materialismo, a dialética história, o evolucionismo, você percebe que são disciplinas e formas de ver o mundo que são indiscutíveis hoje na academia. Não se discute. Freud também. Então, por quê? Freud é um outro exemplo. Por quê? Porque o Darwin e Freud não são indiscutíveis naquilo que eles pregam. Porque eles usam como base a dialética. A psicanálise é interessante. A psicanálise usa a dialética materialista como base do seu pensamento em tudo. Ele praticamente não vai citar isso. Mas você vê que a forma de pensar está ali. E aí, pensadores posteriores a Freud, que até negam Freud, assim, na metodologia, né? Porque a metodologia freudiana está meio fora de moda, mas a base do pensamento freudiano está lá. Por que Jung não faz tanto, apesar de ter muito sucesso, por que Jung faz menos sucesso? Porque Jung ele sai um pouquinho da linha da dialética. Por que o evolucionismo é indiscutível? Mesmo não sendo uma ciência comprovada. Porque a perspectiva evolucionista cabe muito bem dentro da dialética do desenvolvimento. Tanto que Marx adorava Darwin, né? Então ele pega aquilo ali e fala, isso aqui é perfeito. Você é a dialética, é a luta, né? Os contrários, vence o polo mais forte, gera uma nova síntese, isso aqui é evolucionismo. Então ele vai ter o evolucionismo. Então os caras hoje falam assim, experimenta assim, discutir, mas se você falar assim na academia, não tem muita certeza se o evolucionismo existe. Eles tiram sal da sua cara, brigam com você, falam que você está louco, né? O espírito da academia hoje é um espírito religioso, né? Você tem os dogmas fechados e você não pode discutir. Eu não estou dizendo que o evolucionismo está errado, eu não sei. Mas eu achava que seria muito sadio poder discuti-lo. E não se pode discutir. Por quê? Porque a academia fechou questão em algo que não foi comprovado, que tem uma lógica, mas não foi comprovado. Mas fechou questão por quê? Porque ele cabe muito bem dentro dessa perspectiva.
Por quê? Porque lá atrás, os grandes pensadores absorveram o marxismo e espalharam o marxismo não como um dogma, não como um manual. Espalharam como um princípio, e aí é muito mais difícil você segurar. Porque se os caras pegassem e falassem, nós acreditamos no marxismo, e o marxismo é isso, esse ponto, tal, bastava brigar contra isso, mas não. Eles assimilaram o marxismo como princípio. E aí eles começavam a discutir as coisas, as disciplinas, as matérias mais diversas, e às vezes nem citavam o marxismo. Mas a base estava lá, o princípio estava lá. E a coisa vai se espalhando, vai se espalhando, se espalhando. Hoje, nós podemos dizer que essa forma de pensar marxista, ela formatou o nosso pensamento. Eu, com praticamente 50 anos, eu fui criado, fui amoldado na maneira de pensar marxista. Você que é mais novo que eu, muito mais. Muito mais. Muito mais. A tua geração, você é mais novo que eu. Bem mais novo, pelo que parece. Não sei quantos anos você tem. 30. Quase 20 anos. Então, assim, é bem mais novo. A tua geração ainda tem uma pequena vantagem sobre a minha. Vocês têm acesso. Mais cedo, né? Você com 15 anos já tinha um acesso a informações que dava para correr atrás e buscar e tal. A minha geração nem isso. Porque como nós não tínhamos internet, nós estávamos sujeitos, além dos professores militantes ideológicos, a uma mídia monopolista que dominava a narrativa. Imagina essa mídia que a gente vê hoje. Elas, na minha época, ela só tinha ela falando. Então, a Globo falava, a gente acreditava. Entendeu? Então, imagina eles com o monopólio. É por isso que eles esperneiam pra caramba, porque eles perderam esse monopólio, então eles ficam doidos da vida. Então, a tua geração ainda tem essa vantagem. Mas tem a desvantagem do marxismo ter dominado ainda mais o pensamento do mundo do que na minha época. Então, a nossa cultura ela foi completamente formatada sobre essa forma de pensar e dominou tudo. Então, você tem as artes tomadas pelo pensamento marxista dialético. Você tem a economia, você tem a sociologia, você tem a psicologia, você tem o direito, você tem... Eu poderia ficar citando aqui todas as áreas. O jornalismo. Então, a gente cresce pensando como marxistas. Eu até brinco no livro. No momento eu falo assim, somos todos marxistas. De alguma maneira somos, porque nós pensamos da maneira marxista. Mesmo pessoas como nós, que estudamos, nos informamos e buscamos não ser enredados, vez ou outra nós nos vemos pensando a maneira marxista. E aí, para fugir disso, é muito complicado. Nós temos uma cultura progressista e isso vai, obviamente, refletir na escola. Obviamente. O professor que está lá é um ciclo, é um processo que não tem fim, porque vamos imaginar que eu monte uma escola, né? E vou contratar os professores. Esses professores foram formados aonde? Eles já foram formados por outros professores que pensam a maneira progressista. E também foram formados por professores de maneira progressista. Aí eu tenho que, na verdade, eu teria que praticamente formar novos professores para poder ter uma escola que não caísse. Então, vamos dizer que eu faça um projeto a longo prazo. Né? Eu falo assim, não vou montar uma escola, vou montar uma pré-escola. Melhor, eu vou formar professores. Só que, para eu formar professores, eu já vou pegar esse pessoal que vai ser formado por mim, que passou pela escola e já pensa de maneira marxista. Ah, que droga. Então, o único jeito é o seguinte, bom, eu quero montar uma escola, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um projeto para daqui a 30 anos. Eu vou começar pegando os bebês, vou começar na creche, e vou montar uma creche. E vou formar
alunos nessa creche, que vão para a pré-escola, que vão para a escola, e aí quando eles estiverem lá na frente, eu formo eles como professores. Tá? Um projeto absurdo, quase impossível. Né? Utópico, né? Isso só é possível quando você tem o domínio de uma coisa muito ampla, né? Uma escola só não é possível fazer. Você vai segurar essas crianças dentro da tua escola até quando? Então, olha a dificuldade. Mesmo que as pessoas tenham boa vontade de montar escolas, e tem gente fazendo isso de uma maneira incrível, eu também conheço pessoas que montaram escolas tradicionais, conservadoras, lá, e estão sofrendo horrores, estão tendo problema atrás de problema. Problema com quem? Com a visão dos professores, com a abordagem deles, com as matérias, com a visão de mundo. Porque não é porque a pessoa se diz tradicionalista, conservadora, sei lá o quê, né, essas coisas que o pessoal gosta de se autonomear, né? Não é por causa disso que elas não têm um monte de trejeito progressista, um monte de ensinamento progressista. Tá? Então, assim, é muito complicado. Nem estou dizendo, assim, eu nem gosto, viu, Anderson? Essa coisa assim, progressistas, conservadores. Bom, eu leio um livro de filosofia marxista, por exemplo, eu vou dizer para ti que eu posso concordar com 80% que está ali. Porque a grande questão do marxismo não é o que ele fala que é certo, mas aquilo que ele diz que é errado, né? O que ele diz que é errado é que não é errado. Esse é o problema. Então, daria para se aproveitar muita coisa. O problema é que a visão marxista é uma visão fechada. Por isso que ela é uma ideologia. Eles se dizem muito os defensores da diversidade, da multiforme, formas de abordagem, né? Mas é mentira. O marxismo, a visão marxista dialética é uma visão fechada do mundo, assim. Apesar de ser uma visão que preza pelo movimento, pela fluidez, mas ela não aceita outra visão, é isso que eu quero dizer. Porque olha que coisa, o Chesterton, falando de outra coisa, ele fala mais ou menos isso que eu vou dizer. Se você pegar um pensador que os marxistas chamam de metafísico, um pensador metafísico, ele pode acreditar tanto na metafísica, nos entes, né, nos entes transcendentes, nos entes etéreos, nas formas eternas. Ele pode acreditar nisso, ele acredita nisso, mas ele também pode acreditar na fluidez do mundo, no movimento, até no processo dialético material. Ele pode acreditar nisso. Uma coisa não exclui a outra, se você tem a visão metafísica. Agora, a visão materialista, dialética, ela só pode acreditar na visão dela. Ela não pode acreditar em nada metafísico. Porque se ela acreditar em algo metafísico, ela já desmente a ideia dialética materialista dela. Então, a visão dos progressistas acaba sendo uma visão mais fechada, apesar do discurso contrário, né? Eles sempre dizem que eles que são abertos. Não, eles não são abertos, são abertos em comportamento só, em moralidade, em regras, eles são abertos. Mas a visão de mundo deles é fechada. Citando Chesterton de novo, né? É a bola do Chesterton, né? Que ele fala, a bala do Chesterton. Fala assim que a visão materialista é como uma bala, é tão redonda quanto o mundo, mas não é o mundo. É pequenininha, é perfeitinho, igualzinho ao mundo, mas é pequeno. E aí faz a pessoa pensar dentro daquele círculo fechado, né? Que é o pensamento do louco que o Chesterton tanto fala. Então, assim, pode falar. No seu livro você até também citou isso, fez ali um apanhado histórico sobre o que você estava dizendo ali, que ele foi aceito como uma ciência em um período em que as pessoas ansiavam por novidades, né, e tudo mais. Então ele foi muito aceito ali sem questionamento, né? Então o Engels falou, olha, isso aqui é científico e esse não é, então tá bom, então é. Beleza. Existia, né? O século XIX ele tem essa característica. Né? O Shelley vai falar que todo mundo era socialista de alguma maneira. Ele já dizia isso no século XIX. Então, assim, quando o Marx apresenta as suas ideias, na verdade era mais uma entre tantas. Tanto que ele discute, ele tem lá o socialismo dele, aí tem o socialismo do Proudhon,
Todo mundo está falando de alguma maneira de socialismos, né? Só que Marx ele teve essa genialidade de capitalizar, de captar esses anseios e transformar isso em ciência. Esse foi o grande lance dele. Ele foi audacioso, né? Como todo maluco é audacioso, né? Pessoas que têm muita escrúpulo, elas não vou fazer isso. Os malucos falam coisas, né? O do Machado de Assis, lá o Brás Cubas, né? Os caras acreditam nas loucuras dele e vão embora, eles são mais audaciosos. Então ele foi audacioso, ele criou uma filosofia completa mesmo. Então isso acabou pegando. O socialismo já existia desde muito tempo, mas com o Marx realmente ele toma uma faceta um pouco diferente, porque é uma faceta mais filosófica, que o Engels vai chamar de científica, né? E como havia esse anseio científico, tudo era científico no século XIX, você queria ser bom, eu sou cientista. Né? Se existisse o coach, era coach científico, porque era isso que ia vender. Então eles captaram isso, conseguiram transformar o socialismo em algo aparentemente científico e pegou. E aí todos os pensadores do século XX que receberam isso aí se empolgaram e a coisa funcionou, né? É interessante que você falou também no livro que aí isso daí se tornou a visão, entrou, né, aos pouquinhos entrou nas universidades, tudo mais, nas escolas, e aí, como você bem acabou de dizer, que eles são muito abertos e tudo mais, mas não pode questionar a ideia, né, e você, com um brilhantismo muito grande, falou no livro ali que um filósofo ele pode falar sobre o que quiser sobre marxismo, desde que seja do dogma. Para sair do dogma, não é mais marxista, nem você deve ser. Livre, eu acho que eu escrevi mais ou menos assim, você é livre para pensar. Mais ou menos isso eu falei. Você é livre para pensar como filósofo, mas dentro das perspectivas marxistas. Isso. É típico, né? É típico de uma visão religiosa. O marxismo ele tem esse espírito religioso, inclusive na sua militância. A militância mais dura ali tem um espírito bem religioso. Mas antes de tudo é uma ideologia. O que é uma ideologia? Bom, uma religião, por exemplo, é uma ideologia. Por quê? A ideologia ela se caracteriza por ser um universo de pensamento que não aceita se revisar. Assim, eu não me reviso. Eu não aceito criticar as minhas ideias basilares. Né? A religião é assim. Senão ela nem poderia ser de outra maneira, né? A religião ela não pode chegar e falar assim, olha, eu acredito nisso, mas talvez não, né? Se alguém me provar o contrário, já pensou? Cristianismo? O cristianismo acredita nisso, mas se alguém provar o contrário, ele muda de ideia. Não pode. Uma religião é uma ideologia exatamente por isso. Então, quando a gente chama o marxismo de ideologia, é exatamente porque ele tem essa mesma característica. O marxismo, apesar de se dizer filosófico, de ter características filosóficas, Marx acredita que está fazendo filosofia, ele tem um problema de base, é que ele não aceita revisar os seus princípios. Você não pode discutir os princípios. Você tem que ser um dialético materialista. Você não pode chegar, será que o processo do mundo é realmente dialético materialista? Cala a boca. Não discute isso aí, não. É a partir daqui que nós vamos, tá? É a partir daqui. E o filósofo não pode fazer isso. O pensador não pode fazer isso. Ele não pode nem falar assim, pô, então depois do comunismo tem alguma coisa, né? Você até ironizou, falou assim, não, ele é tão bom que já previu lá que vai chegar o comunismo, mas depois disso daí acabou, a dialética acabou, né? Aí eles vêm falar de uma falsa dialética, que é só enrolação, né? Que é uma dialética, eles usam expressão, porque eles falam dois tipos de dialética, né? Uma dialética que seria uma dialética conflitiva, não é esse nome que eles usam, que eu não vou lembrar, uma dialética conflitiva, e outra é uma dialética mais pacífica. Mas história. Essa tentativa de Marx prever o que vai acontecer foi o que deu, eu acredito, foi o que deu impulso para
o movimento, né? Porque todo movimento ideológico e religioso ele precisa de um objetivo claro. Ele precisa de um objetivo claro. E talvez essa tenha sido a grande sacada, ou foi inconsciente, ou foi inspirado pelo demônio, vai saber. Mas isso deu o impulso. Mas, ao mesmo tempo, é o calcanhar de Aquiles. Porque você percebe que toda a tentativa de previsão de Marx vai falhando. Vai falhando. A ditadura do proletariado é uma. A ditadura do proletariado não vai acontecer, nunca aconteceu. O que aconteceu na Rússia, aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali foi uma imposição ditatorial usando Marx como base, fingindo, né, que está acontecendo naturalmente. Se você for pensar na Rússia de 1918, nunca poderia ter acontecido. Dentro da perspectiva marxista, jamais poderia ter acontecido aquilo. Porque os processos capitalistas na Rússia não estavam maduros para aquilo. Então não estava acontecendo o que Marx estava falando. Marx estava pensando assim, a ditadura do proletariado vem no momento de amadurecimento, quando o capitalismo estiver já quase apodrecendo, surge isso aí. Pô, o sistema russo era quase feudal ainda. Então eles fazem uma ditadura, simplesmente usando Marx, é a mesma coisa, a Coreia do Norte, né? Os caras usam ali e fazem, somos marxistas e tal. Ou em Cuba. Não tem nada a ver, não tem. Isso aí é imposição que tenta forçar. Aí vem Lenin, né, que era um cara com uma cabeça boa, né, inteligente, boa não, mas inteligente, e começa a adaptar a teoria, falando de dialéticas subjacentes, é uma coisa mais complicada. Mas, assim, o marxismo ele tem essa característica, não adianta, ele é fechado. Então você vai hoje, quando nós pegamos, por exemplo, um professor marxista, que é marxista, porque existem dois tipos, existe o professor marxista porque ele reflete simplesmente a cultura marxista, e existe o professor marxista porque ele acredita mesmo, entende alguma coisa daquilo, poucos, né, mas entende alguma coisa daquilo e luta daquilo. Esse cara não tem como você debater com ele. Essa minha sobrinha, por exemplo, ela sempre reclama, porque quando ela tentou, hoje ela está quieta, né? Eu falei, a melhor coisa que você faz. Mas quando ela tentou debater ou perguntar, ela foi humilhada. O professor ri, como se você estivesse fazendo a pergunta mais estúpida do mundo. E não é. Mas só dentro de uma mente religiosa, isso acontece, né? Imagine que você está numa igreja, numa catequese ou numa escola dominical qualquer, e aí você levanta a mão e pergunta assim, olha, Jesus existiu? Aí todo mundo fala, você está louco? Está dentro de uma igreja, cara. Como é que você pergunta se Jesus existiu? Claro que existiu. Pronto. É o tipo de resposta. A mesma coisa vai acontecer na escola. Quando você faz uma pergunta que vai contra os cânones marxistas. Eles vão rir da mesma maneira. Falar assim, você está louco? A pergunta que se faça. Sendo que as instituições de ensino elas foram montadas para ser um laboratório onde você pudesse perguntar tudo, pensar tudo, conversar tudo. Eu sou muito contra, eu não gosto dessa história, dessa ideia de escolas conservadoras. Eu entendo a necessidade delas por conta da realidade contrária que está ali, mas eu não gosto. Eu acho que escola não tem que ser conservadora, não tem que ser progressista. A escola ela tem que ser um laboratório. Quando eu estou com meus alunos em classe, eu sempre falo assim, olha, gente, aqui vocês podem perguntar qualquer coisa, porque isso aqui é um laboratório. No laboratório a gente se arrisca. Né? O que é um laboratório? É um lugar fechado, fora do mundo, um ambiente controlado que a gente pode arriscar porque a gente não está no mundo. Coisas que a gente não pode fazer no mundo a gente faz aqui porque esse é um ambiente controlado. Então a minha sala de aula é exatamente isso, é um ambiente controlado. Então arrisquem-se, perguntem. Não tem pergunta besta, não tem pergunta que assusta, nada disso. Aqui a gente pode fazer todo tipo de pergunta. Inclusive eu usava essa abordagem quando eu dava aulas de teologia. Né? As minhas classes elas sempre foram meio divididas, metade católicos, metade protestantes. Então eu brincava, eu falava, vamos fazer a faixa de Gaza aqui, católicos para cá, protestantes para lá.
E eu tive turmas assim de 2 anos, a mesma turma, a gente toda semana se reunindo, e não tinha problema. Porque eu deixava claro isso desde o começo. Aqui é um laboratório, gente. Vamos trabalhar isso, vamos explorar, vamos arriscar. Aqui eu sou aquele cara que eu trago ainda aquelas ideias românticas, né, do livre pensador. Eu gosto disso. Eu acho que a escola tinha que ser assim, a universidade mais ainda. Devia ser um lugar de livre pensamento, onde as pessoas pudessem falar sobre progressismo, ideias progressistas, ideias conservadoras, discutir e debater, e concordar, discordar. Devia ser assim. Mas, infelizmente, as instituições de ensino se tornaram igrejas materialistas, igrejas ideológicas. Eu propus um debate esses dias com os meus alunos e nós estávamos falando sobre um tema lá, não era muito polêmico, mas chocava com alguns conceitos que muitos já tinham pré-estabelecidos em relação a um termo lá, que é desigualdade e pobreza, né? A diferença entre eles, ele debater isso daí, né? Para que eles entendessem realmente a diferença de termos e tudo mais, tentando despertar eles para a linguagem, realmente, o poder da linguagem e tudo mais. E propus esse debate em relação a isso. E vai muito foi muito que aconteceu, muito do que aconteceu foi isso que você falou aí, a diferença entre professores, que, né, uns são mais liberais, né, são tipo comunistas liberais, eu não lembro qual é o termo correto agora, e outros são mesmo de comunistas mesmo, né, mas eu não vou dizer comunistas, né, mas são realmente marxistas, né, assim, né, que seguem ali aquela questão do capital, tudo é capital, né, e me chama muita atenção a confusão de conceitos. No momento eles defendem uma coisa, é realmente uma coisa dialética, é realmente muito esquisita. Eles estão defendendo a desigualdade usando argumentos sobre pobreza. E outros estão defendendo ali do lado oposto e ajudando quem deveria estar condenando, sabe? Então, a confusão de conceitos, eu falei assim, gente, vocês estão prestando atenção no que vocês estão fazendo, vocês estão entrando no argumento que o seu inimigo deveria falar. Né? Então, isso ficou muito claro para mim, como a mente dos adolescentes, isso já é ensino médio, já é segundo ano, como já estão, assim, num nível que eles não estão conseguindo mais pensar corretamente, eles não conseguem entender a lógica das coisas, do que é certo, do que é errado, misturou tudo já, eles não... Então, aí a gente entra nas consequências, né? Se você tem escolas dominadas por uma mentalidade ideológica por muito tempo, você vai perdendo a capacidade de formação da capacidade de pensar, mesmo básica, né? Básica. Ainda mais que o pensamento dialético, mesmo, a dialética materialista, ela se levanta manifestamente, claramente, contra os princípios do pensamento tradicional, o princípio da não contradição, princípio da identidade, princípio do terceiro excluído. O dialético mesmo, aquele dialético que realmente estuda dialética, se você pegar o Jorge Politzer, por exemplo, no seu livro de filosofia, ele vai falar, não, o dialético não acredita no princípio da identidade, ele não acredita no princípio da não contradição, ele não acredita no princípio do terceiro excluído. Para o dialético, tudo é movimento. Existe negócio de identidade. Existe a manifestação temporária daquilo, que vai mudar depois. Né? Nada então, absoluto. Assim, nada absoluto. Nada absoluto. Só o movimento, que é uma contradição. Que é uma contradição, né? Mas então, isso, se você tem uma cultura de ensino que tem por base isso, é óbvio
com o tempo, vai ter efeitos na forma de pensar das pessoas. Porque, veja bem, o dialético, ele consegue pensar bem a dialética porque ele não tem uma formação dialética. Todos os caras que pensaram a dialética, eles foram formados no pensamento tradicional. Todos eles. Na escola aprendiam normal, como todo mundo. E aí depois, quando ficaram adultos, aí começaram a querer inventar. Né? Agora, quando você, desde a tenra idade, é sugestionado a pensar de maneira dialética, onde as coisas não têm identidade, onde tudo é fluido e tal. Não estou dizendo que, realmente, eu consigo concordar que na matéria tudo é movimento, normal. Isso aí é a parte que eu falei que daria para entrar ainda mais no livro. Né? Imagina se fosse falar tudo isso, ia ter um livro de 500 páginas. Né? O livro ia custar R$100, ninguém ia comprar. 100 não, ia custar 150, ninguém ia comprar. Então, assim, você tem que, às vezes, segurar, mas gerações formadas já com esse pensamento desde a tenridade, aí começa a surgir o que está acontecendo aí. Eu dou aulas de oratória há 13 anos. Classes de oratória há 13 anos. E eu noto, assim, uma mudança absurda, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Porque, assim, eu trabalho muito a parte de lógica, né? De construção de ideias. Para você construir ideias, você tem que trabalhar a lógica e tal. Hoje, eu estou tendo que retroceder na abordagem, na metodologia. Eu estou tendo que ser mais simples, mais direto, menos abstrato e usar a lógica de maneira mais simplória para que os alunos consigam fazer alguma construção. Coisa que há 8, 9 anos eu não notava. A coisa fluía com muito mais facilidade. Então eu já estou notando a decadência do pensamento. Porque são novas gerações que estão vindo, que já são formadas numa outra maneira de pensar. Então, assim, não tem como os alunos hoje em sala de aula, os alunos que vão para a escola, não começarem a se confundir completamente. A não ter a mínima capacidade de pensar de maneira lógica. Não vão, porque a lógica, inclusive a lógica tradicional, ela é simplesmente rejeitada pela dialética. Claro que ainda existe um resquício. Né? Tem um trecho do livro que eu falo isso. Existe hoje, na verdade, as duas culturas ainda. Né? A cultura tradicional, cristã e tal, grega, ainda está aí. Mas já naquela luta dialética que eu citei no começo, já houve uma inversão. O que era o principal já está ficando como secundário e está perdendo força. Então, se existe ainda algum resquício de sanidade e pensamento lógico, é porque ainda existe um resquício de alguma cultura nesse sentido, uma cultura tradicional, mas cada vez menos. A continuar nesse ritmo, né? Talvez daqui a 10 anos, 20 anos, ninguém mais vai conseguir pensar nada. Nada. Vamos ter que voltar a nos comunicar vamos nos comunicar por, sei lá, grunhidos, talvez. Porque tem o livro do Admirável Mundo Novo, reflete isso daí, né, em um exemplo que o cara explica uma determinada coisa, né, é como se ele falasse assim, para não alongar, né, assim, se eu juntar 1 mais 1, vai dar 2, tá bom? Aí o cara fala, tá bom, tá, quanto que é 1 mais 1? Não sei, né, não estamos tão longe disso, né? Sério, não estou brincando, não estou exagerando, não estamos muito longe disso, não. Não, na escola a gente percebe realmente uma defasagem muito grande em relação à compreensão
E não só de um texto escrito, não, da compreensão do que o professor está falando ali. Sim. A gente não consegue se fazer compreendido muitas Compreensão vezes. lógica. E isso. Não é a interpretação de texto. A linguística já foi pro saco há muito tempo. A linguística, no meu tempo, já estava com problema. Hoje é a lógica básica. Essa lógica que você falou aí. Uma dificuldade absurda. Absurda. E a tendência é piorar, porque as bases do ensino estão ignorando a necessidade de fortalecer isso. Eu fiz faculdade de Direito. Tive pouquíssima aula de lógica. Bom, o advogado trabalha com lógica o tempo todo. Eu pego alunos advogados o tempo todo. Tem dificuldades terríveis de construir qualquer pensamento lógico. Se uma faculdade de Direito você não aprende lógica, vai aprender onde? Por isso que hoje os bons profissionais estão ganhando mais, são os profissionais de TI. Porque estão ficando, até eles estão rareando, né? Hoje um profissional de TI, é o melhor lugar do mundo. Um moleque quer ganhar dinheiro, vai aprender a programar. Melhor coisa do mundo. Você aprende lógica e tem mercado a dar. Olha, você ganha dinheiro fácil. Dizem que o mercado de TI, hoje, eu estava lendo outro dia, que assim, a necessidade é 150 mil profissionais por ano. E não forma mais de 50 mil. Formam, né? Sem contar que desses formados, nem todos estão aptos a trabalhar. Então, olha que mercado. Tem uma amiga que ela trabalha numa grande empresa, que eu não lembro qual é, e aí ela foi trabalhar agora, ela falou assim, não quero mais, vou pro Carrefour. Mandou lá pro Carrefour, claro, pode vir, estamos precisando. Ela mostrou o conhecimento dela. Vai fazer lógica. Cara, esse negócio aí de estudar direito, medicina, vai fazer lógica, vai fazer TI, cara. Vai ganhar dinheiro. O interessante é que quando a gente, igual você falou, você tirou a base ali, que é a lógica, mais elementar que seja. O aluno não consegue pensar direito, não consegue analisar o que está sendo apresentado para ele. E ele já sai do ensino médio, realmente, como a gente tem uma professora, temos dois aqui, mas uma acima de tudo, ela diz, as pessoas da universidade, os professores, eles não doutrinam, eles não precisam ensinar nada, porque na maioria das vezes o aluno já chega lá pronto. É verdade. Ele já chega pronto. Ele já fala o que o aluno quer ouvir, né? Na verdade. Isso, principalmente, né, nessa parte da lógica, o aluno já está com a compreensão ali abalada, e como ele não sabe analisar uma sentença corretamente, simplesmente fica à mercê do que o professor está falando. E como ele é autoridade ali, estudou, é doutor, nossa, estudou muito, né? Então tá, autoridade, então fica por isso mesmo. Hoje, se você vai para a universidade e você contestar o professor, não é o professor que vai te retaliar. São seus alunos de classe, seus colegas de classe. São eles que vão te retaliar. São eles que vão falar que você está louco. São eles que vão falar que você está atrapalhando, entendeu? O professor não precisa fazer nada. Que é aquilo que você falou, o pessoal já chega pronto. Não só chega pronto no sentido de despreparo, né? Pronto porque vai estar aberto para receber qualquer coisa, mas também vai chegar pronto porque ele já vai estar dentro dele os princípios que o professor vai falar. Quando o professor for falar lá de diversidade, de ambientalismo, tal, aquilo já entra no aluno como uma coisa boa. Já entra como uma coisa boa. O aluno já concorda com o professor. Então, o professor só precisa despertar o revolucionário que está ali, né? Só precisa fazer ele tacar fogo agora. Só isso, porque o resto já está pronto. Ele já vem da escola desse jeito. Aí o pessoal pergunta, então, o que eu faço? Essa é a grande pergunta. Quando eu estava pensando, né? Quando vocês me passaram o tema, eu estava lá fazendo uns exercícios e pensando no tema, né? Aí, até aqui, eu construí, eu vou construir o tema na cabeça, até aqui, mais ou menos, eu estava, é sobre isso que eu vou falar. Mas eu sei que sempre vem a pergunta final, né? E aí, o que eu faço? E aí eu fiquei pensando, e não vinha resposta alguma sobre o que fazer. Falei, não sei o que eu faço. Eu tenho um filho e o que eu faço? Né? A pergunta que o ouvinte, espectador vai fazer, o que eu faço? Como é que eu faço? Mando para a escola? Não mando? Cara, é uma pergunta difícil. Eu nem me arrisco a responder isso. Aliás, eu sempre tomo muito cuidado porque como eu vejo o meu papel na existência,
não é muito dar tantas respostas práticas. Né? Não é meu papel. Tem muita gente fazendo isso. Você entra no Instagram, tá todo mundo dando resposta prática para você. Ah, como você ensina seus filhos, como você trata sua mãe, como você cuida do cachorro, como você cuida do estômago. Todo mundo tem resposta. Eu geralmente não tenho. Então, assim, eu não sei como fazer, se você tem filhos, com a escola. O máximo, o mínimo, assim, o mínimo, a base, que eu acho que todo mundo tem que fazer é o seguinte: fortaleça o conhecimento, estimule o seu filho ao conhecimento e fortaleça nele uma certa paixão pelo conhecimento tradicional. Né? Pelo conhecimento tradicional. O que é conhecimento tradicional? Ah, uma boa leitura dos clássicos, bons romances, né? Bons livros, quando ele estiver mais maduro, bons livros de pensamento, entender a história do pensamento. É isso, é o mínimo que a gente pode fazer. Fortalecer a autoeducação. Fazê-lo aprender a buscar educar-se por si mesmo. Meio que se blindar do que ele pode receber. É o mínimo, é o máximo que eu consigo dar de conselho. Além disso, eu acho muito arriscado dar qualquer conselho, porque existem necessidades diferentes. O cara quer ser advogado, ele vai ter que fazer a faculdade. Ele quer ser médico, ele vai ter que fazer a faculdade. Algumas faculdades são dispensáveis hoje em dia, eu acho, mas tem outras que burocraticamente são necessárias, né? São obrigatórias, vou dizer assim, não são necessárias, são obrigatórias. Então, ele vai ter que passar. Mas talvez a gente tenha que trabalhar a cabeça dos filhos, né? No sentido de dar um antídoto aí para que eles possam passar incólume, mas ainda assim nada é garantido, porque a força contrária é muito grande. Eu ainda na esteira desse que você está falando aí, eu lembro de um documentário que eu vi do Brasil Paralelo, falando sobre a sanidade mental ali, né, e tal, e me chamou muita atenção que um dos professores lá, né, ele disse que antes ele tinha muitas aulas, né, professor ele muito solicitado e tal. Com o tempo passou a diminuir as aulas dele, até que chegou um tempo que demitiram ele porque ele não era mais necessário, a disciplina que ele dava já não era mais necessária. Né? Então ele ficou obsoleto, né? E a matéria dele é muito importante, ensinar na psicologia, né? E ele até argumenta, ele fala assim, olha, foi substituído o verdadeiro conhecimento, né? Aquele conhecimento da faculdade que te formava como profissional para entender e tal, isso foi substituído, né? Diante disso, o senhor acha que a autoeducação pode nos salvar, mesmo ali no ensino médio ou posterior ainda? Eu acho que é a única opção que nós temos. A única opção que nós temos é o fortalecimento da autoeducação. Aliás, né, quando a gente fala do mito da caverna, pouca pessoa se toca disso, mas Sócrates está dizendo que ele está falando de educação. E ele está falando de autoeducação. O caminho para a verdade é um caminho de autoeducação. Né? A gente não esquece quais são as bases da nossa civilização. A base da nossa civilização é a autorresponsabilidade, é a responsabilidade individual. A civilização, como nós conhecemos, ela começa com um alerta, que é o seguinte: arrependam-se dos seus pecados. Bom, para eu me arrepender do meu pecado, primeiro, eu tenho que entender que eu tenho pecado e eu tenho que entender que eu sou um ser individual. Ou seja, eu me responsabilizo pelo que eu faço. Eu sou um ser único que me responsabilizo pelo que eu faço. Então, assim, essa é a nossa base, desde o começo. Eu sou responsável por mim. Eu não tenho que ficar dependendo do professor A, professor B, escola A, escola B. Eu posso buscar o professor para me ajudar. Eu até acho interessante, né? A gente critica pra caramba aquela ideia do professor como é que falam nessas escolas construtivistas? O professor ele é só um mediador. Bom, eu não sou totalmente contrário a essa ideia. Porque, assim, dentro de uma sociedade sadia e de pessoas sadias, o professor ele vai mediar realmente o meu processo de autoeducação. É que eles usam de outra maneira, né? Mas, se você for pensar, é um cara como eu.
eu posso buscar professores, pessoas que tenham mais conhecimento em determinada área, e eu vou chegar lá, ele vai ser o mediador entre a minha busca e o objeto. O que é o mediador? É por aqui, é por ali, é por aqui, por ali. Ótimo, isso não é ruim, entende? Mas tudo começa com esse desejo, com essa busca minha, com essa minha responsabilidade individual de que eu sou responsável pelo meu conhecimento. O problema é que essa coisa de responsabilidade individual, pelo conhecimento especialmente, é uma coisa que desperta pouquíssimas pessoas, né? Então, quando as pessoas perguntam o que fazer, tal, elas estão sempre pensando na sociedade como um todo. E quando você pensa na sociedade como um todo, é uma droga. Você entra no campo da política. Entendeu? E aí, no campo da política, as coisas são completamente diferentes. Você não pode exigir, por exemplo, uma sociedade toda que busque autoeducar-se. Não existe. Não tem sentido. A sociedade não é. Então, eu sempre falo assim, eu não falo para a sociedade toda. Eu falo para algumas pessoas que, de alguma maneira, são colocadas diante de mim e que estão buscando alguma coisa, ou que podem ser despertadas para buscar, porque às vezes a pessoa não está buscando, mas teve, sei lá, o destino colocou diante de mim e aí, de alguma maneira, eu tento despertar nela. E, no final das contas, o que a gente tenta despertar é essa responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, né? Então, se você tem isso, você consegue até passar por essas instituições e por essas escolas aí de outra maneira. Você já entra com outra mentalidade, não tão aberto, né? É o jeito. Então, a autoeducação, eu acho que é a única tábua de salvação que nós temos. Não temos outra. Ainda sobre essa questão da autoeducação, acho que é relevante citar um ponto ali, que tem no livro do senhor também. O senhor fala sobre a finalidade da educação, como o marxismo ali deturpou a finalidade da educação. A educação já não é mais para de fato trazer conhecimento, para eu ser um bom profissional, um bom professor, um bom cidadão, né? Queria que o senhor falasse sobre isso, ali, que já se tornou um instrumento, né, para a causa, né, e como a gente pode usar a autoeducação para se munir disso daí, né? Como olhar a educação de maneira correta para a gente se munir sobre isso. A visão marxista, por ser uma ideologia, ela é as pessoas não ensinam marxismo, eles pregam marxismo. Não diretamente, pelo método, né, deles, mas eles vão passar o marxismo como algo que precisa ser absorvido pelas pessoas. Então, a educação hoje, ela não está mais voltada para a formação do aluno. Por quê? O marxismo ele tem um objetivo pedagógico, desde o começo, que é tirar o homem do seu estado de alienação, por meio da conscientização da sua posição de classe, né? Não existe aí um processo de formação. É um processo de despertamento e informação. É eu dizer assim, Anderson, você é um oprimido, tá? Ó, acorda, você é um oprimido, eu estou te informando. E por meio dessa informação, eu estou tentando te despertar para essa situação. Você não fez nenhum trabalho de entendimento disso. Você não recebeu nenhuma formação que te levou a essa conclusão. Isso é formação. Formação não é você dar a resposta. É você preparar a pessoa para buscar a resposta e aí se encontrá-la. O marxismo não faz isso. O marxismo ele não faz a formação. Ele te informa, ó, você é um oprimido, tá? Tua situação de classe é essa. Você é um proletário que está sendo explorado. Hoje não falam mais proletário. Hoje você é uma minoria que está sendo explorada. Você é uma minoria que está sendo maltratada. Desperte. Na escola eles fazem isso o tempo todo. A questão do racismo, por exemplo, minha sobrinha é negra.
Ela não aguenta mais. Ela falou, tio, caramba, eu não aguento mais, em tudo. A matemática tá lá, parece que ele tá assim, ó, você tem um negrinho, dois negrinhos, se você empurrar os dois, quantos sobram, sabe? Esse tipo de coisa. Eles colocam na matemática. Minha sobrinha negra fala assim, eu não aguento mais isso. Não aguento mais. E ela foi convidada, né, para ser líder num trabalho que seria de movimento e tal. E ela e negou. Cara, ela foi esculachada pela diretora. Você tem que assumir a sua negritude, tem que assumir a sua ascendência, né, seus descendentes. Ela falou, tio, eu não aguento mais isso, eu quero só estudar, eu quero só aprender. E aí a pessoa até se desanima de aprender. Não quero saber o que eu vou fazer, eu vou dançar funk. Pelo menos no funk ninguém fica me pondo ideologia na cabeça. É só putaria, tá tudo certo, entendeu? Mas você começa a entender. Acho que é melhor dançar funk do que ir pra escola, né? Porque pelo menos tua cabeça tá segura. Brincadeira, não é bem isso, mas caramba, tem horas que a pessoa fica, porque assim, então assim, o processo de educação não é um processo de educação, é um processo na perspectiva deles, de conscientização. Então a escola hoje está toda voltada para te conscientizar. Isso não é nenhum exagero que eu estou falando. A prova do Enem, sempre o tema é alguma coisa de conscientização. As matérias sempre é uma conscientização de alguma coisa. Eu não quero me conscientizar de nada, eu quero me formar. Eu quero que vocês me deem instrumentos para eu fortalecer a minha capacidade de pensar, de calcular, de criticar, de entender. Mas não, vocês querem só que eu me conscientize. Depois, deixa eu me conscientizar no final do processo. Me forme. Me faça inteligente. E aí, no final, eu tento me conscientizar com as minhas próprias forças. Aí não, você pega a criança com 5 anos, você tem que se conscientizar. Olha, criancinha, 5 anos, pegue aí, vamos fazer um trabalhinho para mostrar que o mundo está aquecendo e tal. Tome consciência disso. Vai lá e brigue com seu pai quando ele deixar a torneira aberta. Pelo amor de Deus. É como realmente a fórmula é a mesma daquela de Marx, né? Que tanto citava, o homem marxista, a União Soviética, o homem soviético, isso, é desse jeito, Né? O método, né, continua o mesmo, né? Muda um pouco, muda o jeito, mas a base de fazer é igual. E assim você não forma ninguém. Por isso que as pessoas estão saindo estúpidas da escola, vão para a faculdade estúpidas e saem mais estúpidas ainda da faculdade. Porque é estúpida com arrogância, né? Que é o pior dos mundos. Olha, Fábio, não quero mais tomar seu tempo. Foi uma conversa muito preciosa, né? Eu espero que o pessoal que assistiu se aproveitem demais desse bate-papo, dessa aula maravilhosa. Espero de coração que as pessoas compartilhem bastante aí, para que possam, né, ensinar mais pessoas, abrir os olhos de mais pessoas sobre esse tema tão relevante, né, principalmente aqui porque ele falou muito das bases do pensamento marxista ali, como isso reflete também na escola, na educação, né, então é extremamente relevante. Então quero agradecer ao Fábio pela presença dele e gostaria de mais alguma recomendação de algum livro para que a gente possa ler, além do seu, é claro, para abrir nossa mente aí de pessoas que estão querendo aprender mais sobre o marxismo, né, para que a gente possa cada vez mais estar atentos, né, ao que está acontecendo aí, né, desde quando começou isso daí. Bom, vamos lá, para fechar. Eu nunca aprendi tanto de marxismo como quando eu estudei marxistas. Então, assim, na verdade, eu vou até falar uma coisa. Alguns livros antimarxistas me confundiram mais do que me ensinaram, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso.
eu fui entender marxismo quando eu estudei marxismo. Então eu não tenho medo de recomendar isso não, sabia? Também é outra coisa que eu faço. Leia livros. Quer entender o marxismo? Leia livros, manuais de marxismo. Você vai entender perfeitamente. Tem alguns livros de filosofia marxista, tem alguns bons em filosofia marxista, pode procurar. Você vai entender o que é o marxismo. Tá? Politzer, George Politzer é um bom, né? Até o livro do Politzer é o que é filosofia, né? Então compra assim achando que vai estudar filosofia. Depois quando você tem a surpresa. Mas foi ótimo. Foi um dos melhores livros que eu comprei nessa matéria. Tem o Konstantinov, tem uma galera. É só você procurar qualquer livro que você achar. Manual de filosofia marxista, filosofia. É bom estudar. Você vai entender. Foi assim que eu aprendi. Então é isso que eu recomendo, tá? E, assim, sempre não deixe de estudar as bases do pensamento, do nosso pensamento ocidental. Né? Além da literatura, óbvio que a gente sempre fala, mas as bases do pensamento ocidental, a gente precisa retomar alguns conhecimentos basilares aí, sabe? Que é para se fortalecer. No mais, quero agradecer muito o convite, fiquei contente. Quando precisar de mais alguma vez, pode me chamar. A gente conseguindo encaixar na agenda, não tem problema nenhum, viu? Eu gosto de fazer isso. Acho muito importante. Ao meu lugar, eu tenho um sócio que fala assim, eu queria muito que o Fábio crescesse. Quando ele fala crescesse, é nas redes sociais, essas coisas, né, que eles gostam. Mas o Fábio já encontrou o lugarzinho dele no cosmos. Não vou mexer. E eu encontrei meu lugar no cosmos. Meu lugar no cosmos é esse aqui que eu estou ensinando um pouquinho, passando um pouquinho daquilo que a gente estuda. Acho sempre bom. Espero que Deus considere isso a meu favor, de alguma maneira. Mas não é pouquinho, não, é muito, viu? Tenho certeza que quem está assistindo aí se aproveitou demais dessa aula maravilhosa aí. Te agradeço de coração mesmo. Né? E quem está aí do outro lado, nós estamos iniciando esse primeiro evento esse primeiro evento aberto, está falando sobre educação. Nós teremos um próximo ainda, e eu espero que você esteja lá com a gente também. Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui, e nos vemos em breve.